Dinheiro. Só de ouvir essa palavra, algumas pessoas sentem esperança, outras sentem ansiedade, outras sentem culpa. Isso já deveria te dizer alguma coisa, né? Porque dinheiro é apenas um pedaço de papel, o número da tela de banco, aí no seu aplicativo, mas a reação emocional que ele provoca na gente revela muito mais sobre nós do que sobre ele. E talvez essa seja a verdade que as pessoas custam de contar. Você não tem um problema com dinheiro. Você tem um problema com a identidade, com a imagem que você construiu em torno dele. Então, a gente tem que começar a pensar por esse ponto. Pensa comigo. Então, quantas vezes você disse que queria ganhar mais dinheiro? Que você precisa subir de cargo, ter outras... que você prometeu que teria uma renda melhor, que você organizaria sua vida, que você investiria, que você sairia das dívidas, que você faria diferente agora que você zerou suas contas. Mas aí o dinheiro entra e pouco tempo depois alguma coisa acontece. Surge uma compra impulsiva, surge uma emergência, uma decisão emocional, um gasto que parecia pequeno, mas que no fundo fez diferença. E quando você percebe, você já está novamente no mesmo lugar que você prometeu que não voltaria. Não porque você seja incapaz, não porque você tenha azar, mas porque o seu cérebro ele trabalha para manter a identidade que ele conhece. Lembra que eu já falei isso aqui muitas vezes? Estudando, né, neurociência, comportamento humano, hipnose, e agora também a psicanálise, né? Uma das coisas mais fascinantes que eu aprendi nesse caminho é que o cérebro, ele ama coerência. Ele quer que seu comportamento combine com aquilo que você acredita ser. Então, se lá no fundo você se vê como alguém que sempre luta para sobreviver, que sempre está aí correndo atrás, que nunca consegue ter sobra, seu cérebro vai tentar te manter essa história viva. Não porque ele quer te ver sofrer, mas porque ele prefere o familiar ao desconhecido. Eu sempre falo isso aqui, né? Então, mesmo que isso te faça sofrer. É por isso que algumas pessoas aumentam a renda e continuam apertadas, continuam endividadas. É por isso que algumas pessoas recebem mais e gastam mais. É por isso que tem gente que trabalha cada vez mais, mas nunca sente prosperidade. E, em compensação, outras pessoas que trabalham ganham pouco e são prósperos. Porque o problema não está apenas quando o dinheiro entra. Está na identidade de quem administra esse dinheiro. Então, e uma das coisas que eu acho mais curiosa, quando alguém diz, se eu tivesse mais dinheiro, minha vida estaria resolvida. Eu já pensei isso muitas vezes. Mas será mesmo? Porque dinheiro ele não cria comportamento, né? Dinheiro revela comportamento. Ele amplifica aquilo que já existe. Se você é disciplinado, ele amplifica a sua disciplina. Se você é impulsivo, ele vai amplificar a sua impulsividade. Então ele vai aumentar o que você já tem. Se você já tem clareza, ele vai ampliar a sua clareza. Se você vive no caos, ele amplia o caos também. Então, é tudo na mesma medida. A psicanálise, né, ela vai um pouco mais a fundo. Ela mostra que muitas vezes nossa relação com o dinheiro, ela não começou em nós. Talvez você tenha crescido ouvindo aí que o dinheiro é difícil, visto seus pais brigando por causa dele, trabalhando sem parar, falando que rico só quer abusar dos pobres. Talvez você aprendeu que pessoas prósperas são egoístas, que quem nasce pobre morre pobre. E aí você cresce dizendo que quer prosperar, mas uma parte inconsciente da sua continua associando prosperidade à culpa, a medo, a rejeição, que você vai ser uma pessoa dessa forma que você não quer ser. E aí você acaba buscando não prosperar para você fazer jus a essa imagem que você sente que você tem, mesmo que inconsciente. E aí acontece uma coisa interessante. Você trabalha para crescer, mas você também trabalha para voltar para o lugar conhecido. É como dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Você quer mudar de vida, mas você continua emocionalmente comprometido com a sua identidade antiga, com a sua versão anterior, com aquilo que você acredita. Por isso que eu acredito que prosperidade é muito mais um assunto de comportamento do que realmente de dinheiro. Porque dinheiro ele não transforma ninguém, ele apenas expõe quem a pessoa já é. E talvez a pergunta mais importante não seja como que eu vou ganhar mais, talvez seja quem eu preciso me tornar para sustentar a vida que eu digo que eu quero, né? Então, porque riqueza definitivamente ela não é construída no dia que você recebe um pagamento maior. Ela é construída nos dias comuns, nos dias realmente em que ninguém está te olhando, nos dias em que você escolhe aprender ao invés de apenas consumir, nos dias que você escolhe construir ao invés de só de impressionar as outras pessoas, nos dias que você faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E isso em todos os tipos de comportamento, tá? E talvez seja exatamente isso que esteja faltando aí para muita gente.
Não mais oportunidades, não mais fórmulas, não mais promessas, não mais vídeos para te ensinar, mas talvez esteja faltando desenvolver uma identidade compatível com a prosperidade que você tanto almeja, que você tanto deseja, que você tanto busca. Porque no final das contas, né, o dinheiro quase sempre vai para onde existe estrutura emocional para sustentá-lo. Então, por isso que sempre volta para a mão de alguns. E a pergunta que eu quero deixar hoje para você é simples. Se o dinheiro que você tanto sonha chegasse amanhã, chegasse hoje, ele encontraria uma pessoa preparada para administrá-lo? Ou encontraria a mesma identidade que sempre encontra uma forma de voltar para o ponto de partida? Pense nisso.